para Mato Grosso. Me perdoe todos os alunos, todos os teus amigos, todos que estão aí, me perdoe o atraso, tá? Imagina, a gente entende, eu mostrei até para elas que você estava do lado do governador ali naquela solenidade, né? Foi um evento surpresa do governador anunciar essa ferrovia, né? Nós tínhamos a expectativa, talvez não seria hoje, mas que bom que ele conseguiu fazer hoje. É um passo. Mato Grosso tem pressa, por isso, importante que ele fez o mais rápido possível e fez hoje. Bom, então a gente agradece muito mesmo a sua presença, a gente entende, eu estava explicando para elas aí, né? Enfim, então, senador Carlos Favaro, eu já falei muito do teu nome para ela, a gente estava conversando aqui, né, explicando, né? Não falei a principal virtude dele, que é ser torcedor do Santos Futebol Clube. Aí que sangue bom. Sangue bom. Mas, enfim, então, senador, nós estamos trabalhando extracurricularmente sobre a Lei Candir. A gente vai participar de um concurso no Ministério da Economia falando sobre a obsolência tributária da Lei Candir. Tá? A gente vai debater esse assunto. Tá? E o senhor conhece minha posição, claro, digo para elas que nossa posição, a gente é amigo, a gente diverge nesse ponto, a gente parece muito momento a gente não diverge, mas nesse sim. E agora elas estão construindo, né, elas estão formando uma opinião sobre isso, elas não têm opinião sobre isso. Então, por isso que eu pedi, né, eu sou muito gentilmente, está todo ocupado, eu sei que o senhor está todo ocupado, está gentilmente nos atendendo aqui para falar um pouco sobre sua opinião sobre a Lei Candir, né? Uhum. Então, aqui estão estudantes da Unemat, curso de Direito, tá, de Rondonópolis, são as 4. E tem mais o professor Everton, que ele não pôde, ele podia aquela hora, agora não pode mais, e tem mais uma menina, que é a Giovana, que são os integrantes desse grupo nosso, tá? A Elisa Ferreira, que também é professora, ela é professora da UFMT e aluna na Unemat. A Thaís Matos Mateus, estudante. A Sara Nadur, também estudante. E a Jennifer Machado são estudantes, tá, senador? Ok. Tá bom, olha, primeiro, acho que, mais uma vez, me perdoe pelo atraso mesmo, imagina, marcado às 15 horas, estamos agora às 17h30 quase, 2 horas e meia de atraso. Mas vamos lá, eu tenho todo o tempo do mundo agora para vocês. Eu acho que o ideal, talvez, Maurício, seria eu colocar um pouco do que penso sobre a Lei Candir, e depois vocês vão perguntando, e a gente vai fazendo um bate-papo e ouvindo meus pensamentos, e o do Maurício também. Primeiro dizer que o Maurício é um grande estudioso, eu aprendo muito com ele. Nessa questão da Lei Candir, nós ainda não chegamos num denominador comum, mas podem ter certeza, nosso debate é muito enriquecedor, porque ele é um grande mestre, vocês têm um grande professor, e vai fazer vocês criarem um conceito muito importante, não só nesse tema, mas como todos os outros. A Lei Candir, amigos, eu acho que foi uma revolução criada no Brasil. É a oportunidade de nós ganharmos competitividade no mercado internacional. Ninguém compra imposto, ninguém consegue vender produto com imposto agregado. Isso daí é ter a certeza que os nossos concorrentes vão ocupar o nosso espaço no mercado. É a certeza que, se nós tivéssemos a tributação das exportações, nós não seríamos um grande exportador de minério de ferro, nós não seríamos um grande exportador de soja, nós não seríamos um grande exportador de carne bovina. Eu vi ontem à noite, por exemplo, uma entrevista do presidente da BRF, não sei se vocês chegaram, depois do Canal Livre, o programa Business, né, como da Band, e era o presidente da BRF, e ele estava falando das oportunidades que a BRF e todo o mercado de carnes brasileiro teve a partir da peste suína lá na China, em avançar sobre aquele mercado chinês para vender carne suína e frangos também, e até bovinas. Mas por quê? Com o advento da peste suína lá, eles que têm um consumo de 50 milhões de toneladas de carne suína, disparado o maior consumidor mundial de carne suína, só para você ter uma noção, o Brasil produz e consome 4 milhões de toneladas, e a América do Norte, Estados Unidos, 12 milhões de toneladas. Então, os dois países juntos, há em torno de 16, 17 milhões de toneladas, e a China sozinha consome 50 milhões de toneladas. Com a peste suína que se deu
lá há alguns anos atrás, a produção chinesa caiu para 25 milhões de toneladas de carne suína. E eles têm que buscar isso no mundo. E veja bem, olha a grande oportunidade que nós temos. Os 25 milhões para repor esse consumo chinês vai ter que vir de países como nós ou como os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz 12. Se eles aumentarem, se nós tributarmos a nossa exportação, é praticamente dizer assim, compre os Estados Unidos. Compre lá, que eles são mais baratos, mais competitivos e eles vão ganhar mercado. Então, não tem como ser competitivo no mercado internacional sem a gente fazer a isenção fiscal. Aí, fala assim, mas o que nós vamos ganhar com isso? Vender produto mais barato para os outros e nós vamos ficar aqui com todos os passivos, com todos os custos? Não. Primeiro ponto é o desenvolvimento que gera isso nas regiões produtoras. É muito fácil entender, para mim é muito lógico, e aí está o ponto de divergência meu e do Maurício. Você olha para Lucas do Rio Verde. Eu cheguei lá com a minha família há 34 anos atrás, era um assentamento de reforma agrária. E vocês podem ver quantos assentamentos vocês conhecem que não deu certo. Qual é a diferença de Lucas do Rio Verde? A principal delas, conseguir produzir produtos para exportação, no caso soja, milho, e hoje, agora, os derivados disso, valor agregado, e vender no mercado internacional. É isso, um assentamento e tem todo o seu valor, tem todo o apoio, mas um assentamento que não consegue trabalhar com produtos para exportação, ele sempre vai ficar na subsistência. Então, a facilidade a ser exportação, a ganhar a economia de escala, você conseguir promover o seu desenvolvimento. E veja, todas as regiões que têm o apoio da Lei Candir, quer dizer, o Mato Grosso, o Brasil todo tem a liberdade de exportação, mas quem exporta, veja a transformação social que faz na cidade. Não é um pouco lógico entender que essa isenção tributária não favorece só a exportação, favorece o desenvolvimento interno. Olha a Primavera do Leste, Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Sapezal, Campo Novo. E por que isso não acontece em Alto Paraguai, Denise, Arenápolis? Tem uma questão lógica nisso. Este benefício que a Lei Candir traz. E por isso ela é tão importante, para não exportar. Os produtos produzidos para exportação ganham competitividade. E nós ficamos aqui com o desenvolvimento. Por quê? Nós não ganhamos impostos na soja, no milho, no algodão, na carne para exportação. É verdade. Mas para produzir essa tonelada de soja, essa tonelada de milho, precisou de insumos, de óleo diesel, de fertilizantes, de sementes, de peças, de tratores, de coletadeiras, de equipamentos, todos pagam ICMS, todos geram impostos e riqueza. Além do mais, gera a maior riqueza de todas, que é o emprego, o programa social mais importante que existe. Um pai de família tem emprego para ele poder tocar suas atividades. E mais que isso, o que ele faz com o salário dele? É um círculo virtuoso, inclusive, dos impostos. Aí ele pega o salário dele e não vai guardar no colchão. Ele vai para a loja de roupa, vai para a farmácia, vai para a loja de automóveis, para a autopeça, vai para a escola, entendeu? Então, esse ciclo virtuoso do emprego também gera impostos, né? Agora, não dá, e aí tem um ponto de convergência entre o que eu penso e o que o Maurício pensa, é que não dá para que o governo federal faça bondade com o chapéu alheio. Até o ano passado, os governos, tanto municipais como estaduais, que perdiam com as isenções de ICMS dos produtos produzidos nos seus estados e municípios, tinham que ficar de pires na mão, implorando para que o governo federal, já que é ele que fez a Lei Candir, desonerando as exportações, fizesse a compensação nos estados e municípios, que é quem perde, porque o governo federal não perde praticamente nada. Ao contrário, ele ganha muito no superávit da balança comercial. Olha a balança comercial brasileira como é superavitária. Imagine se ela fosse tributar, e aí ia perder espaço, o governo ia perder, ia ficar com uma balança comercial negativa, deficitária, pagando para importar produto, o Brasil já foi assim, os empregos iriam embora,
Aí perdia os impostos dessas regiões geradoras de empregos e desenvolvimento. Que caos seria para o país? Então, era uma discussão muito forte, até que chegou no Supremo Tribunal Federal essa discussão sobre a compensação, chegou no entendimento inclusive o relator da matéria era o ministro Gilmar Mendes, ele fez um acordo com os 27 governadores brasileiros, homologado também pelo Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, também, e aí passamos uma lei no Congresso, e hoje a compensação será gradativa, ela vai diminuir gradativamente até 2037, onde vai zerar. E aí a União não precisa mais compensar os estados e municípios pela exportação. Até porque tem um outro contraponto que reforça a minha tese da importância da isenção gerar economia. Quando vocês fossem ouvir, por exemplo, os técnicos do Ministério da Economia, eles diziam, nós não temos que compensar nada os estados e municípios, se já são compensados, que essa isenção do ICMS gera muita riqueza para vocês, olha só os municípios geradores. Mas é muito vazio esse discurso, né? Porque o produto aqui foi produzido e as nossas... os estados estão pagando sozinhos, os municípios estariam pagando sozinhos por essa isenção. Então, agora está regulamentado, até 2037, vai ser uma escala decrescente, cada ano o governo federal compensa um pouquinho menos, e o último ano de compensação é 2037, e daí em diante, se ainda tiver Lei Candir, nós, então, não teremos mais a compensação para os estados e municípios, mas na minha avaliação, é muito relevante e o desenvolvimento das regiões exportadoras, por si só, fala. Olha as regiões exportadoras de minério, quando são municípios ricos. O município do lado que não exporta minério tem pobreza e falta de oportunidade de trabalho. Por isso, eu defendo muito a Lei Candir e qualquer outra ferramenta de que apoie as exportações. Exportar imposto é exportar junto os empregos. Isentar os impostos é trazer os empregos aqui para dentro e a oportunidade econômica acontecendo no nosso país. Não sei se fui claro minha explanação. Cadê o Maurício para mediar a gente? Ou vocês? Oi? Sem dúvida. Foi muito bem. Sem dúvida, foi muito bem. A explicação foi muito clara. Eu só queria deixar, então, para as pessoas, para as meninas falarem agora. Pode ser? Claro. Começaria pela Sara Nadur, né? Claro. Tá. Então, primeiro eu queria perguntar para o senhor, eu vi que o senhor senador, você redigiu uma lei que foi aprovada esse ano, né, a FIAGRO. Sim. E eu queria saber se, de certo modo, como esses investimentos, eles não ajudam o agronegócio, e com tanto investimento no agronegócio, até que ponto se precisa dessa isenção que a Lei Candir propõe? Olha, na realidade, é um outro contrassenso. Sara, né? É que está o fundo branco e a letra branca atrapalha bem na hora do primeiro nome de vocês, eu tenho anotado. Sara, é um contrassenso dizer isso. E aí eu gostaria que vocês pensassem comigo. Dizer que o agronegócio precisa do incentivo. Não. É a exportação que garante precisa da competitividade. Senão nós vamos ficar só com o mercado interno. Né? Agora, dizer também que o agronegócio não paga imposto é outra mentira. Não é verdade isso. Veja bem, quando a gente... E pensa comigo. Quando uma pessoa lá em São Paulo consome um bife, vai no supermercado, vai no açougue e compra um bife de um boi que foi abatido em Mato Grosso, pelo JBS, pelo Marfrig, ou por qualquer outro frigorífico. E essa carne está lá em São Paulo. Aquele bife tem ICMS embutido, porque ele saiu do estado de Mato Grosso, passou na divisa, pagou ICMS, chegou lá em São Paulo. Se alguém comprar uma roupa em São Paulo ou aqui em Mato Grosso, que aqui nós temos, infelizmente, nós somos o maior produtor de algodão do Brasil, disparado, mais de 60% do algodão brasileiro é produzido aqui em Mato Grosso. Mas nós temos hoje poucas fiações, e nenhuma tecelagem, nenhuma tinturaria e, consequentemente, nenhuma cadeia de costura organizada em grande escala. Então, nossa produção de algodão sai daqui, passeia pelo Brasil,
Então, ela vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para Santa Catarina e até para o Nordeste, produz fio, um pouco de fio já sai daqui também, né? Principalmente de Campo Verde. Ele vai, mas vai pagando ICMS. Produz roupa, volta para cá, né? Com frete embutido para ir, para voltar, roupa pronta, pagando ICMS. Então, o produtor paga ICMS. Como disse, quando compra peça, quando compra óleo diesel, como paga impostos para os seus colaboradores. Então, é um equívoco dizer que o agro não paga imposto. Paga e paga muito. É outra discussão, né? Ele não paga só para que vai exportar. Mas, ao exportar, ele ganha competitividade. Ele fica mais forte. E ele não guarda esse recurso da exportação dentro do colchão. Ele bota na retroalimentar o seu processo de produção, o que gera mais empregos, mais tecnologia, precisa de mais máquina, e tudo isso paga imposto. E tudo isso gera economia forte, né? O FIAGRO é a forma de fomentar o financiamento do produtor, de todo o elo da cadeia, esse que eu fui relator. E não significa que precisa ser mais um subsídio. Na realidade, é só a forma de financiamento. Até o final dos anos 90, 94, 95, a única grande forma de financiamento da agropecuária brasileira e da agroindústria era o crédito subsidiado, era o crédito equalizado, que nós falamos, nos planos safras do governo federal. Todo mês de maio, junho, julho, agora, há poucos dias atrás, o governo federal acabou de lançar o Plano Safra 2021-2022. É uma quantidade de recurso, né? Por exemplo, 10 bi, 15 bi de recurso disponibilizado pelo Tesouro Nacional para financiar, custear a agricultura, a pecuária, a agroindústria de um ano para o outro. Esses recursos, para ser competitivo, o governo equaliza a diferença da taxa de juros. Por exemplo, o mercado está cobrando para qualquer cidadão, um exemplo, 3% ao mês, vamos supor. 3% ao mês vezes 12 meses seria 36% ao ano ou mais, porque se capitaliza. Nesses patamares de juro, o mundo inteiro tem agricultura financiada com juros muito menores ou até juro negativo. Então, isso inviabilizaria, de novo, a competitividade. Então, o governo equaliza esse juro. Estabelece lá, ano a ano, ele fala assim, esse ano o crédito será subvencionado a taxas de 7,5%, 8% ao ano, entendeu? Isso pesa, nós todos brasileiros temos que pagar essa equalização. Depois dos anos 90, veio uma outra forma complementar a isso, que se tornou muito maior que o crédito subsidiado oficial do governo, que foi a CPR, a Cédula de Produtor Rural. Com isso, as empresas pegavam um recebível do produtor, que era a quantidade a ser produzida a futuro, e adiantavam um percentual desse recurso para que ele pudesse custear. Por exemplo, eu vou produzir 10 mil sacas de soja. Olha, uma trade vai chegar, ou uma revenda, fala assim, então me emite uma cédula do produtor rural, toda regulamentada pela CVM, pelo mercado financeiro, né, segura, eficiente, registrada em cartório, com todas as seguranças. Aí ele me adiantava, um exemplo, 40% desses 10 mil sacas, dessas 10 mil sacas. Com esses 40%, eu ia lá, comprava adubo, semente, dinheiro para comprar óleo diesel, uma peça, uma manutenção, e custeava minha lavoura lá na colheita. Eu entregava os 40% para a empresa, ficava com os outros 60%, pagava os outros custos e ficava com o meu lucro. Isso foi muito eficiente. Hoje, essa modalidade na cédula rural passa de 60% da forma do fomento. Aquele crédito subsidiado pelo governo, hoje é em torno de 15%, 17%, talvez 13%, depende de ano a ano. Veja como já é bem mais reduzido. 60 e poucos por cento é a CPR, e o restante é alguma revenda ou outra, alguma outra modalidade, e o recurso próprio do produtor, aquele que já tem condição de se autofinanciar. Com o FIAGRO, será um grande avanço, será a grande revolução de todas, inclusive dando cobertura até para a própria CPR. O que significa o FIAGRO? Copiando os fundos imobiliários, que já existe, não é nada inovador, só que para fomentar a agropecuária. Ele vai atrair, de um lado, investidores,
Por exemplo, quem não sabe, não sei se alguém de vocês sabe quanto que a poupança está remunerando ao mês hoje. Vocês têm de cabeça ou não? Quase nada, né, Elisa? Quase nada. Algo em torno de 0,11%, 0,12% ao mês. O que significa menos de 1,5% ao ano, a remuneração da caderneta de poupança, certo? Por outro lado, nós temos, inclusive, países, né, com juro negativo, que você dá o dinheiro para o banco e o banco cobra uma taxinha para guardar o seu dinheiro. Então, o que o FIAGRO vai fazer? Ele vai captar o dinheiro desses investidores, que está ganhando um pouquinho, muito pouco lá na caderneta de poupança, ou nos seus países de origem, até juro negativo, e vai dizer para eles, olha, você me dá o dinheiro aqui, que, com toda a regulamentação, CVM, pelo governo, eu vou emprestar num setor muito forte da economia brasileira, o agro e a agroindústria. E eu vou te remunerar 3,5% ao ano. 3,5%. Olha bem. É o dobro do que ele está ganhando na poupança, ou mais que o dobro. Por outro lado, o produtor está pegando crédito subsidiado do governo a 7,5%, 8,5% ao ano. Ele vai chegar para ele e falar assim, olha, pega o dinheiro aqui no FIAGRO, aprova o teu crédito, dê as garantias, dê a hipoteca da sua propriedade, e eu vou te arrumar um dinheiro aqui a 5,5% ao ano. 3% mais barato que o subsidiado pelo governo. E aí esses 2% fica para o gestor do fundo, ele ganha 2%, paga 3,5% para o investidor, e o produtor pega dinheiro mais barato que pegava no crédito subsidiado. Todo mundo ganha, o investidor ganha mais, o gestor do fundo ganha seu percentualzinho, e o governo, e quando se diz governo, todos nós brasileiros vamos ganhar muito mais, porque não vamos precisar subsidiar mais o crédito agrícola, porque vai ter no mercado mais barato crédito agrícola. Então, com o passar dos anos, nós vamos subsidiar cada vez menos e até zerar esse subsídio ao agro brasileiro. É uma revolução, tenho certeza disso. Nós aprovamos no semestre passado. A semana passada foi a primeira regulamentação, ainda provisória, dos FIAGROS, e a previsão do mercado financeiro ainda para 2021 é emprestar nessa modalidade 40 bilhões de reais para o agro brasileiro. Será uma grande revolução, nós vamos ver isso acontecendo. Olha, gente, nesse ponto, sem dúvida, eu não concordo com o senador, é uma visão muito moderna, a visão que o senador Fábio traz, né, para a economia, para o agronegócio, isso é modernidade. Isso aí o Brasil avança muito, né, porque ele democratiza o crédito, ele tira da mão de poucos, né, então, realmente, o FIAG é muito legal, cara, você ter resgatado isso aí deles, porque é uma coisa muito, muito importante mesmo, não só para o agro, mas acho que o mercado financeiro também, tá? Claro. Muito legal. Thaís Matos Matheus, por favor. Deixa só para mim fazer um pequeno complemento, Maurício. E ele não é excludente dos outros créditos. Por exemplo, ao eu emitir uma CPR, eu emito uma CPR, a mesma CPR, com a mesma garantia, eu emito ela para o FIAGRO. E aí o FIAGRO financia. Então, aquele instrumento que já existia vai continuar existindo. E ele pode ter um aspecto muito maior, então, financiar a agroindústria. Por exemplo, um dos objetivos do FIAGRO é acabar com a RJ, a recuperação judicial, que é um instrumento importante, o mundo inteiro tem recuperação judicial de empresas, mas que no Brasil virou sinônimo de golpe, de ilícito. Empresas ficam com um ativo que não é dele, parcelam, fazem um acordo judicial com a recuperação judicial e se enriquecem ao invés de pagar as contas. Com o FIAGRO, por exemplo, eu estou endividado. Eu vou emitir, por exemplo, 20 CPRs, 10% da minha produção por 20 anos. Levo isso ao mercado com as garantias que tem, então seriam 200% da minha produção. Quer dizer, 2 safras juntas eu consigo acumular, dou a garantia real e vou pagar isso em 20 anos com um juro bem razoável. Com isso eu tenho liquidez da minha produção, não comprometo só 10% da minha produção de um ano por 20 anos. Cato esse dinheiro à vista, vou lá, quito todas as minhas dívidas e começo uma vida nova. Securitizado a minha dívida em 20 anos com juro bem subsidiado. Também é a oportunidade, aqueles que estão tranquilos, não estão endividados e quer comprar um pedaço mais de terra, ele vai lá e faz o mesmo processo, só que de vez de ele pagar a dívida, ele compra mais uma propriedade. Então, vai fomentar
o desenvolvimento, vai fomentar a agroindústria, vai fomentar o futuro, ou até custear o momento, ou até pagar dívidas escalonadas e securitizadas a um período longo. Elisa, por favor, você, ao invés de Thaís, Elisa. Oi, pessoal, não é por uma questão que daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? Senador, que é inegável que houve uma corrente migratória do Sul para o estado de Mato Grosso, e com ela também foi uma questão de capital social, né, e um portfólio de grãos que, com essa visão de exportação, é óbvio que, aliado à Lei Candir, nós tivemos aí uma inversão na balança, que antes era deficitária, até 1996, depois da Candir. É claro que não é da noite para o dia, lá para 2001, 2002, 2003, né, melhoramos a situação. No entanto, pensando em saco de soja e algodão, e com um problema que o senhor mesmo passou para nós produzimos muito algodão, o estado do Mato Grosso. No entanto, a camisa é feita lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ou o nosso couro vai para Franca, em São Paulo, e compramos sapato de Franca, né? E, assim, não seria uma dinâmica, como o senhor vê, para abrir a cabeça do empresário, porque na própria dinâmica do capitalismo, se você fica só voltado, eu só vendo soja, mas eu não tenho indústria, claro, não é um problema? Muito. Você não investir em economia criativa, você não investir numa fábrica de tecidos. É claro que o nosso algodão não é o algodão egípcio ou o peruano, né, que tem 5 centímetros a pluma. É um algodão mas de menor qualidade. Mas é um bom algodão. É um bom algodão? Muito bom algodão. É um bom algodão. Sim. Que, assim, trabalhando com moda e economia criativa, que eu já trabalhei, e temos o Rio de Janeiro, por exemplo, tem faculdade de moda, que todo mundo pensa que é bobagem, é gente maluca inventando coisas. Não, é muito sério, fala-se de tecido, inclusive a questão dos nossos tecidos naturais são muito bons. Até algumas amigas falam que a pluma de algodão do Brasil tem que melhorar um pouco, isso é uma reclamação, desculpa, claro. Mas que a nossa pluma tem que ser mais longa. Mas não seria pertinente que esse empresário também investisse em indústria própria? Eu fico pensando, no Rio de Janeiro nós tivemos a Siderúrgica Nacional, que foi uma ideia de Getúlio e que ficou para a gente, né, que foi implementada pelo JK. O que, como político, pode fomentar uma siderúrgica? O que, como político, pode fomentar sistemas de potência de energia solar para alta potência e não residencial, né? Os sistemas de alta potência, em que medida a política pode estar fomentando e para abrir a cabeça desse empresário? Porque eu vou em discussões do Sebrae, basicamente eu vejo assim: o meu pai é agropecuarista, eu tive que convencer ele em comprar um aplicativo que vai melhorar na produção. E o meu pai é da soja, eu tive que convencer meu pai. Então, assim, em que medida a gente pode mediar essa pessoa que tem razão nas proposições dele, mas em fomentar educação, fomentar o emprego, assim, assim, me perdoe, mas a folha salarial aqui é muito baixa. A folha salarial, o quanto uma pessoa recebe, eu não vejo classe média no Mato Grosso. É difícil. Então, e assim, você também tem a questão daquela, como é que é? Fila dos ossos. Então, tipo assim, enquanto tem gente lá comendo sopa, tem gente comendo sopa de osso, né? E essas pessoas têm que ir para a escola. Não sei, eu fico pensando, colocar o sujeito na escola integral para comer. A mulher só coloca na escola integral para a criança comer. Deixa que seja assim mesmo. E a gente oferece aula de música, a gente oferece escola técnica, né? Porque eu sei que vocês têm deficiência de gente qualificada para trabalhar no agronegócio, né? Tem deficiência de técnicos bons, de engenheiros bons, Só uma sugestão. O que a política pode fomentar uma industrialização? Olha, excelente. Você me faz
muitos bons questionamentos importantes. Eu quero tentar, eu devia ter até anotado tantos pontos daquilo que bullying a sua cabeça e de muitas pessoas, e é verdade, eu posso tentar ajudar a contribuir com o meu pequeno conhecimento. Vamos lá. Vou tentar, e se algum ponto eu deixar para trás, você, por favor, repita, porque foi muito bom todos os questionamentos, até porque alguns deles parecem com um efeito causa, o que não é verdade. Bom, primeiro, quando você diz que este modelo estruturado pela Lei Candir, que favorece as exportações, eu entendi das suas colocações que ele é desfavorável à industrialização. E eu posso lhe provar que não é. Vamos lá. Você já viu aqui em Mato Grosso algum lugar que tem algum frigorífico de bovinos fechado? Boas plantas, grandes plantas? Nós temos várias fechadas. Mato Grosso deve ter hoje 14 ou 15 plantas frigoríficas fechadas. Então, essa aí é uma pequena prova de que, fala assim, nós precisamos industrializar. Industrializar tanto que tem mais frigorífico do que a demanda teria. Ele está até fechado. Concorda comigo? Por que ele está fechado? Se tivesse demanda para aquela industrialização, por que ele está fechado? Né? Não é a Lei Candir que faz ele, porque, olha, acabei de dizer para você que o mercado chinês precisa comprar, só por conta da peste suína que se instalou lá, 25 milhões de toneladas de carne suína. E se eles não conseguirem comprar tudo isso, vai comprar mais carne bovina. Por isso tantas plantas bovinas foram credenciadas e de aves também, mato-grossenses para eles, porque daí vai substituindo. Eu não consigo comprar carne suína, vou comprar outra proteína, vou comprar carne de boi, vou comprar carne de frango, né? E por que tem planta fechada? Se fosse a Lei Candir, o indutor da exportação e do crescimento. Tem fechada porque tem mais indústria do que a demanda de abater carne no estado de Mato Grosso. Então, nós já somos um estado industrializado. Precisamos industrializar muito mais. E aí, de novo, eu vou lhe provar. Você sabe por que nós não somos tão industrializados? Por que nós não temos esta cadeia de produção e transformar o nosso algodão de pluma em roupa aqui no estado de Mato Grosso? Não é por causa da Lei Candir. Até porque esse algodão passeia dentro do Brasil mesmo para fazer a nossa roupa. Uma parte exporta, uma parte passeia aqui dentro. E você não concorda comigo que se tem uma indústria lá em Minas Gerais ou em Santa Catarina, por que ela não vem aqui montar? Então, esquece os produtores. Ele estaria pronto para vender para qualquer indústria. Se ela estivesse aqui, por que ele não vem aqui comprar um algodão mato-grossense e produzir aqui mesmo, sem pagar esse frete para ir, esse frete para voltar e os impostos para ir e para voltar na própria roupa? Por que a indústria lá de Santa Catarina, ou do Nordeste, ou de Minas Gerais, as grandes confecções, não vêm aqui para Mato Grosso? Você sabe por quê? Primeira coisa, nós produzimos muito, mas temos muito pouca gente. Nós não temos consumo, nós não temos gente para consumir. Nós não temos gente. 3 milhões de habitantes é menos gente do que alguns bairros da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo, 12, 13, não sei o número exato hoje, da cidade de São Paulo. Nós não temos gente para consumir a nossa produção. Nós temos que produzir aqui e levar para outros consumirem. É assim com a carne, é assim com o frango, é assim com o suíno, é assim com a roupa, é assim com a madeira, é assim com tudo que nós produzimos. Nós não temos população para consumir a nossa produção. E aí, um grande entrave disso é a questão logística. Já que uma indústria se ela monta ela aqui, ela teria que produzir e transportar para vender lá, ela prefere comprar matéria-prima muito barata e produzir onde ela já tem os funcionários treinados e capacitados, o consumo do lado de fora da porta. O cara tem uma fábrica na região metropolitana de Minas Gerais de confecção, ele sai para o lado da porta dela, está todo o mercado consumindo 30, 40 milhões de pessoas em Minas Gerais para comprar a roupa dela. Então é muito mais fácil para ele vender isso.
O nosso desafio tem que ser superado, e por isso, por exemplo, eu estava agora lá no Palácio Paiaguás com o chamamento, o edital de lançamento sendo publicado para a ferrovia Vira-Cuiabá. Essa ferrovia, eu escutei depoimentos, por exemplo, lá, do Nelson, presidente da FEComércio, do CDL, e também do Gustavo Oliveira, presidente da Fiente, dizendo, essa ferrovia é da indústria, essa ferrovia, outro falava, é do comércio. Sabe por quê? Porque com isso a indústria se instala e baratinho ela leva o produto feito aqui para um paulista comprar lá em São Paulo. Ela vai se instalar aqui, comprando a matéria-prima mais barata e levando a roupa pronta, com valor agregado. Quando nós não temos essa logística boa, ele prefere levar a matéria-prima que é mais barata que a roupa, que é muito mais barato uma tonelada de algodão do que uma tonelada de roupa pronta, né? Que é um valor agregado. E aí ele paga muito imposto e muito frete sobre aquele valor agregado mais alto. Quando nós tivermos um fretezinho barato, ele fala, agora eu posso ir lá, comprar matéria-prima barata, produzir lá dentro do estado mesmo, treinar e capacitar o pessoal para daí vender para o centro consumidor, quer seja mercado interno, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, quer seja para exportação. Então, o desafio de fazer logística mais eficiente é a certeza que nós vamos industrializar nosso produto aqui. Você vai ver como nós vamos dar um salto na industrialização com a chegada e Mato Grosso se tornar um grande entroncamento rodoferroviário. Essa vai ser a grande pulo do gato, pode ter certeza disso. Com relação à remuneração, é um outro equívoco. Nós temos sim, e esse é um desafio que nós precisamos, trazer riqueza em regiões do estado de Mato Grosso, como ver aquela fila do ossinho, aquilo é de cortar o coração. Nós não podemos ter abundância e falar de boca cheia que temos 31 milhões de cabeça de gado, o maior rebanho bovino do país, e ter um pai de família não conseguir comprar 1 quilo de carne. Isso não está certo. O que nós precisamos fazer, e aí, veja bem, é trazer as oportunidades econômicas com cada uma das vocações. Se você for em uma cidade produtora, uma cidade como Lucas do Rio Verde, como Sinop, eu tenho uma filha jornalista, a Rafaela, talvez o Maurício, não sei se algum de vocês conhece. Quando ela acabou de se formar, e ela começou a procurar emprego, e o primeiro emprego, eu falava, filha, eu sei que não é isso que você quer, eu vou te apoiar para tudo que você vê. Ela foi morar em São Paulo, ficou 5 anos morando em São Paulo, porque o mercado de trabalho lá era maior. Só que o que ela tinha de proposta de remuneração aqui, eu pagava mais para um tratorista na fazenda. Hoje, os empregos no campo são altamente remunerados. Gostaria, uma hora que vocês quisessem, com o Maurício, fazer um tour. Não precisamos ir longe, vamos aqui em Chapada, ou vamos em Campo Verde, que é pertinho de Cuiabá, vamos visitar algumas fazendas e vocês vão com o olho clínico olhar como é a casa dos colaboradores. Eu duvido se você não vai ver um carro novo ou seminovo na garagem. Eu duvido se você não vai ver uma casa muito bem equipada, com Sky, com geladeira da última geração, o bem-estar vivendo naquela família, porque a remuneração é mais alta, até porque aquele tratorista não é mais aquele tratorista do CBT, de 30 ou 40 anos atrás, ou daquele tratorzinho. Ele vai ter que entender da internet das coisas, ele vai estar pilotando um trator que é georreferenciado, que tem um sistema de gerenciamento eletrônico, não tem, é tudo no botão, então, e ele precisa ser qualificado para isso, e ele ganha mais por isso. O problema é que nós temos bolhas desta prosperidade, muito pequenas, em alguns municípios. O nosso desafio é industrializar, para que nós possamos, aqui em Cuiabá, ter a tecelagem, aqui em Cuiabá, ter a tinturaria, aqui em Cuiabá, nós temos a confecção e o polo de distribuição disso. Aí eu tenho certeza que nós vamos começar a acabar com a fila do ossinho. Esse é o nosso desafio, transformar a nossa produção em oportunidade. Eu chamo disso de um Mato Grosso para todos os mato-grossenses. Não podemos ter um Mato Grosso para bolhas de prosperidade. O desafio é muito maior que a Lei Candir, o desafio é fazer o Estado ser eficiente. Nós estamos no meio do Brasil e com pouca gente. Nós temos que fazer o nosso produto chegar para muita gente. E não pode ser em cima de caminhão, não pode ser em cima de avião. A produção daqui tem que sair em termos de logística mais eficiente, mais rápido, hidrovias, ferrovias. Isso vai trazer competitividade e nós vamos gerar emprego e a indústria vai se instalar mais aqui.
eu só vou me despedir, porque daqui a pouco eu tenho que sair mesmo para trabalhar. Mas ficou assim, para mim, o frigorífico é intocável, que você tem várias plantas, né? Mas olha o uso de termoelétricas, né? Em termos de energia, é uma energia suja. Por que não viabilizar a questão da energia solar? Eu vejo deputados que falam sobre não taxar o sol, isso eu acho uma boa ideia, mas o modelo de energia solar para sistemas de alta potência, isso é algo urgente. Mas assim, somos somente 3 milhões, por que não empoderar esses 3 milhões, esse Mato Grosso, né? Porque, como foi demonstrado pelo senhor, essas pessoas elas têm que ser capacitadas, elas têm que ter noção de GPS, eles têm que pilotar drone. Eu falo que, tipo assim, Mato Grosso parece um filme de ficção científica intergaláctico. Não sei quem assistiu esse filme, mas são grandes fazendas no futuro, né? Onde toda a lavoura é mecanizada, que esse filme é uma distopia de ficção científica. Então, assim, Mato Grosso é muito moderno, Mato Grosso tem tudo, mas por que não empoderar essas pessoas de colégio em tempo integral, escola técnica? Tem que ter escola técnica, essas pessoas têm que passar por treinamento, por educação e por treinamento mesmo, né? E assim, gente, sinceramente, tem que comer as 3 refeições na escola, sabe? Isso não é assistencialismo, né? E a pessoa tem que sair qualificada, porque é muito caro você pagar um cara capacitado dessa forma, mas é melhor você formar em casa. Assim, eu mesma conheço indústrias que têm a própria escola técnica. Companhia Nacional de Álcalis, que acabou por causa do monopólio do dumping da barrilha do Chile, mas a gente tem outros exemplos de indústria, principalmente no Rio de Janeiro, que o próprio industriário tem a sua escola técnica. Eu não consigo ver isso aqui. No Acre, talvez você não teve a oportunidade de ver. Se você andar nas regiões produtoras, você vai ver, por exemplo, o IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, ele tem esparramado em alguns lugares, se eu não me engano, são 8 escolas técnicas, onde ele faz todo o processo de produção. Lá eles qualificam e ensinam, por exemplo, uma pessoa a ser mecânica dos equipamentos. Então lá ele tem parceria com a Stara, com a John Deere, com a Massey Ferguson, com a Case, com a Marquesan, que são produtores de equipamentos e máquinas. E aí eles recebem uma máquina lá e eles ensinam ele arrumar, consertar os problemas, revisar essas máquinas para ele sair um profissional qualificado. E olha o que é interessante eu te dizer. Esse mecânico já não é mais o mecânico da chave de fenda, do alicate, da graxa. É o mecânico que vem com o notebook, ele vai plugar na máquina, ele vai rastrear ela, vai descobrir qual a peça que está com defeito, um sensor, tira ele, repõe uma nova e a máquina volta a funcionar. Há uma demanda gigante, mas impressionante por gente. Você sabe quanto ganha um mecânico desse? Fácil no mercado hoje? R$10 mil por mês, ou mais. E não tem, muitas vezes, essas coletadeiras de R$2 milhões, as coletadeiras de algodão de R$5 milhões, que elas são em torno de $1 milhão, ela fica 2, 3 dias parada numa colheita, porque ela só quebra na hora que está trabalhando. Na garagem ela não vai quebrar. E aí ela quebra e tem todo mundo colhendo ao mesmo tempo, e a concessionária então manda aquele mecânico que sabe, com um carro lá para fazer o conserto dela lá na propriedade. Aí quebra a outra do outro lado da cidade, manda outro mecânico, manda outra, daqui a um pouco quebrou mais uma, só quando o cara voltar. Então tem gente já qualificando para a sua própria fazenda, o seu próprio mecânico, mas que nem eu disse, não é mais aquele mecânico da chave de fenda, da graxa, da roupa suja, é o mecânico da tecnologia. Eles estão investindo nisso, tem 8 centros desse treinamento já, tem parceria com o Senai, e é uma grande oportunidade. Eu falo isso, tem muitas vezes um amigo garçom que faz um bico aqui em Cuiabá, tal, se ele procurar a qualificação nesse tipo de atividade, é um desafio, ele vai remunerar muito bem a família dele. E trazer a agroindústria aqui para a nossa Baixada Cuiabana é o grande desafio. Ele vai ser superado com logística. Eu só queria, então, eu já vou sair, desculpa, deixar um apelo. Senador, por que o senhor não faz uma escola técnica, deixa isso no Estado, e não na Cargill, no fulano de tal, na multinacional? Nós temos que ter a escola técnica do Estado.
estado, nossa, o conhecimento tem que ficar aqui, esse super mecânico tem que ficar aqui, essa criança que come lambari lá no Rio, que come piraputanga, inteligente, tem que ser valorizada, né? Não, mas essas escolas técnicas estão aqui e não estão dentro da Cargill ou da Bung. Elas estão, se você andar na BR-163, você vê duas lá, você vê uma em Primavera, uma em Campo Verde, uma em Campo Novo dos Parecis, e o próprio Estado está fazendo isso. O governador Mauro Mendes está construindo 9 escolas técnicas, inclusive uma novinha aqui em Cuiabá, né, para buscar parceria com a iniciativa privada, para que ele possa demandar daqui, ó, chamar garçom, chamar servente de pedreiro, para que ele venha se qualificar e talvez tenha as oportunidades de tanta demanda que tem. É um desafio, mas ele está sendo feito, pode ter certeza disso. E precisa muito mais, não é pouco, não. Obrigada, muito obrigada, agradeço muito pela paciência, por tudo. Desculpa se eu falei alguma coisa, defendi alguma coisa demais, mas eu defendo sim, acho e não vejo com maus olhos, não, essa corrente migratória, o portfólio de grãos que veio do Sul, né, mas a única coisa que eu gostaria era que eu ver mais classe média no estado do Mato Grosso, eu não vejo muita classe média, né? Talvez a gente não vê aqui, mas a gente vai ver em mais regiões. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Então, agora, sequência, Thaís Matos Mateus. Primeiramente, boa noite. Eu acho que aí no Mato Grosso já é boa noite também. Então, boa noite. Eu sou a Thaís e eu tenho algumas perguntas minhas e algumas perguntas da minha colega que não pôde vir. Primeiramente, eu gostaria de falar da questão do exterior, porque eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas tem um avaliador não só sobre a agricultura, mas sobre todos os gêneros de importação e exportação de todos os países. É um avaliador de Harvard chamado The Atlas of Economic Complexity. E esse avaliador mostra que a Europa cresceu muito mais em exportação do que a América do Sul. Então, eu gostaria de saber por que a Lei Candir, sendo que a gente pode pegar outros exemplos de países que também exportam muito e que têm impostos altos, mas mesmo assim conseguem ter esse padrão de exportação maior e mais crescente do que da nossa América. Não, mas você não vai encontrar um país, um grande exportador que tribute a sua exportação. Eles têm carga tributária alta, como a brasileira, mas a exportação ele não tributa. Porque se ele tributar a exportação, ele perde a competitividade. Não faz sentido alguém comprar um produto produzido na Holanda, tributado, se ele poderia comprar um produto produzido da Argentina sem tributo. Ele não tributa a exportação. E outra questão, que o avanço da exportação, por exemplo, os Países Baixos são maiores e mais exportadores que o Brasil, simplesmente porque tem um hub logístico muito eficiente. Ele compra o produto brasileiro e vende como se fosse holandês, mas não é. O produto brasileiro ele é um grande player de trades comerciais para fazer a importação e a exportação. Nós podemos e devemos aperfeiçoar o nosso modelo de comércio. Eu não entendo por que nós temos que estar atrelado, por exemplo, à Bolsa de Chicago para vender soja, ou a Bolsa de Nova York para vender café. Eu não entendo por que nós temos que vender algodão baseado na Bolsa de Liverpool. Não faz sentido ser da Bolsa de Liverpool se nós somos um grande produtor aqui. Fortalecer o mercado interno, fortalecer o mercado financeiro para que ele acredite na produção e aí nós temos que nos tornar o grande player negociador de commodities agrícolas, né? Uma vez eu fui até entender, falei, por quê? Por que o mercado financeiro não vem abrir a bolsa de mercadorias aqui em Cuiabá, por exemplo, para fazer a negociação aqui, já que nós somos 1/3 da produção brasileira? É que, por incrível que pareça, no mercado financeiro, o agro, olha, e é difícil o que eu vou falar para você, é irrelevante. É muito pouco dinheiro movimentado. Então, ele prefere estar concentrado lá em Chicago, dar conta de movimentar o dinheiro do mundo todo. Mas nós temos esse desafio, sim, de se tornarmos um hub comercial, de
valorizarmos as nossas exportações a partir de negociações feitas aqui no Brasil e não, como, por exemplo, na Holanda, por conta do Porto de Roterdã, ou então por Liverpool, por ter uma tradição de comercializar algodão, ou por conta de Nova York, que foi e é o maior comercializador de café do mundo, e não tem um pé de café em Nova York, não tem um pé de café em Nova York, e é o maior comercializador de café do mundo, é o balizador do mercado de café, como é Chicago. Chicago, sim, está numa região produtora de soja, mas não se compara o volume que ele consegue comercializar a partir dos outros países. Então, é um desafio gigante que o mercado financeiro ainda acha muito pouco volume negociado para montar estruturas aqui. A partir da sua resposta, eu tenho uma pergunta em seguida. O senhor disse que no mercado financeiro o agro é irrelevante. Então, por que o Brasil insiste no agro? Sendo que a gente pode ir para outros setores, e já que o agro é irrelevante para o mercado financeiro. Muito boa. Na verdade, assim, eu tenho um conceito, porque é por causa da nossa vocação. Não adianta nós queremos aqui em Mato Grosso... Qual estado você está? Estou em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Não adianta... Somos a região de exportação de minério, não a legal. Tá. Não adianta aqui no Mato Grosso nós queremos, por exemplo, num período curto de tempo, nos tornarmos um polo automobilístico. Não vai acontecer, por vários fatores. Primeiro, nós não temos a indústria de produtos para montadora instalada aqui em Mato Grosso. Nós não temos ferro, aço, como vocês têm aí em Minas Gerais. E depois nós não temos consumo para o carro. Não tem gente para comprar carro aqui. É 3 milhões de pessoas, entendeu? 3 milhões que vai comprar quanto carro? Então, e assim, dessa mesma forma, serve para olhar o contexto do Brasil. Não adianta a gente ir contra a lei do mercado. O mercado é soberano. A grande vocação brasileira é produzir alimentos de qualidade, eficiente. Por que é a grande vocação? Porque nós temos grandes ativos para isso. Nós temos gente vocacionada, nós temos terras propícias, tecnologia de última geração e, principalmente, clima. De nada adianta ter tudo isso se nós não tivéssemos clima favorável. Nós somos um país tropical, de muito sol, de muito calor e de muita chuva. E por isso que nós temos que preservar o nosso meio ambiente para continuar garantindo essa chuva. Porque se você olhar no mesmo paralelo do Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos a África, que tem deserto. É o mesmo clima tropical, mas tem deserto. Então não adianta nada nós termos tudo que é todos os ativos e tornarmos um deserto, que não vão produzir alimento. O Brasil é vocacionado por Deus, na minha avaliação, para produzir alimentos. Na minha avaliação, o Brasil é a grande fazenda do mundo. A América, os Estados Unidos, é o grande shopping center do mundo. Eles têm vocação para o comércio, para comprar, vender serviços, vender serviços. A Ásia, nós não vamos ser competitivos em termos tecnológicos. A Ásia, eles são vocacionados à tecnologia, à modernidade tecnológica, aos hardware, aos algoritmos. E a Europa, me desculpe dizer, ele é vocacionado para ser o museu do mundo. Agora, Thaís, vou passar para a gente dar uma rodada, mas só uma observação. Bom, isso que o senador fez agora é o que a gente chama de visão internacional do trabalho, né? Ele pontuou, é muito original, muito legal essa divisão dele. Mas, senador, só uma observação, assim, tem muitos países que exportam, que cobram imposto de exportação. Por exemplo, Argentina, soja. Mas eu estava esperando essa pergunta. Tem mais exemplo. A Rússia. É uma pseudo-verdade que ela cobre imposto da exportação. Ela falou assim, você tem que montar a indústria, se você industrializar, eu não cobro imposto. Aí ela tem um lugar lá em Rosário que tem 18 plantas de biodiesel e de farelo de soja para poder dar o bypass na tributação e vender sem a tributação. Né? Não, mas aí é ótimo. Mas se chegar nesse ponto, aí a gente fizer isso aí também, é ótimo, a gente industrializar. Mas não é só a Argentina. A Argentina é o primeiro exemplo. A Rússia, ela cobra imposto para a exportação do trigo. A Rússia, a maior produtora do trigo da Europa, cobra imposto. A China, ela cobra imposto do aço dela. Então, assim, de qualquer maneira, senador, é uma discussão. Tá? Eu vou fazer assim. Agora eu vou passar para a Jennifer.
tá? Legal. Para a gente, porque quem está presente a gente vai dar prioridade, né? Jennifer, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, senhor senador, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. É muito importante para o nosso trabalho e, com certeza, está agregando bastante para o nosso conhecimento, né, entendimento sobre o assunto. A minha pergunta é relacionada um pouco sobre a sua vida e um pouco relacionado ao agronegócio, né? Eu li que o senhor viveu a realidade de um assentamento da reforma agrária aqui no Mato Grosso. E a redistribuição de terra, o foco dela é deixar a terra menos concentrada. Mas o Centro-Oeste, atualmente, é a região com mais número de latifúndios aqui no país, que já é uma realidade um pouco assustadora, porque o pequeno e médio proprietário de terra são os que mais produzem alimento para ficar aqui no país. E, querendo ou não, esse monopólio sobre a terra, ele vai gerando um sufocamento no pequeno e médio proprietário. Então, eu queria saber do senhor, reduzir esse monopólio sobre a terra é uma possibilidade? Quais seriam as políticas públicas para que diminuísse, freasse esse crescimento dos grandes latifúndios, para não sufocar esses pequenos produtores? E eu também queria saber se o senhor acredita que, se houvesse, né, uma derrubada da Lei Candir, seria uma alternativa viável também para diminuir? Eu vi que o senhor já é a favor da Lei Candir, mas eu queria que respondesse mesmo assim. Tá bom. Não, eu acho que se derrubar a Lei Candir, nós vamos exportar impostos. Vamos exportar empregos. Nós vamos jogar emprego lá para alguém trabalhar na Argentina, trabalhar no Canadá, trabalhar nos Estados Unidos e ter sua vida sustentada na produção de alimentos. É isso que nós vamos exportar. Se nós tributar, nós derrubar a Lei Candir, nós vamos tributar, nós vamos transferir empregos para fora do Brasil. Eu tenho convicção disso. Excelente a sua manifestação com relação à pequena propriedade. Fazer só um parênteses, né? Falar um pouco sobre latifúndio antes de eu falar do que eu penso de como nós mantemos a pequena propriedade. E ninguém mais do que eu. Eu não sou latifundiário. Eu, graças a Deus, fui abençoado por Deus, eu e minha família. Viemos para Mato Grosso há 34 anos atrás. Saímos de um pequeno sítio no norte do Paraná, de 14 alqueires de terra, um sonho de uma propriedade um pouquinho maior. Afinal de contas, meu pai, 3 filhos, uma irmã, eu e meu irmão, imagina. Ele e mais 3 filhos, um dia sobreviver de 14 alqueires de terra. E hoje, eu já tenho minhas filhas, eu tenho filha com 31 anos, a idade de vocês, tenho uma filha com 27, meu irmão tem filha com 20, quer dizer, eu framo isso da reforma agrária da Câmara, né? Vai aumentando o número de filhos, você tem que arrumar um pedacinho mais de terra para poder caber quem é vocacionado a lidar com a terra. E Mato Grosso foi essa esperança, foi essa oportunidade. Eu não me tornei latifundiário, mas tive a oportunidade de prosperar, sim, com a agricultura aqui no estado de Mato Grosso. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer de uma fala que eu escutei um dia. Eu era presidente da ProSoja, e depois eu vou falar de política pública, de como manter esse pequeno produtor no campo, tá? Como eu acho que tem que ser a saída, porque eu vivi na pele, e aí eu vou dar meu exemplo de vida e aí as alternativas que acho, e o que estou fazendo como parlamentar para isso se tornar uma realidade. Mas quando eu era presidente da ProSoja, nós tivemos aqui em Mato Grosso como que era o evento? O Congresso Nacional de Soja, promovido pela Embrapa, né? E vinham todos os países, os estados produtores de soja aqui, vinham representados com engenheiro agrônomo, com técnico, com empresas comerciais, um grande congresso. Nós, por exemplo, naquele momento, nós não tínhamos, e nem temos hoje, um espaço adequado para fazer um congresso daquele tamanho. Nós fizemos um centro de evento Pantanal, com 2.000 assentos. Vendemos, né, a ProSoja era patrocinador, o evento é promovido de 2 em 2 anos pela Embrapa Soja Brasileira, é o espaço que tínhamos. Se tivesse 4.000 assentos, vendia 4.000 ingressos. Ver a magnitude desse evento que acontece 2 em 2 anos no Brasil. E eu tive sorte de, quando fui presidente da ProSoja, conseguir trazer o evento aqui no nosso estado. E para encerrar esse evento, eu tinha convidado, à época, o senador Blairo Maggi, que é um mega produtor, conhecido, agroindústria, tudo, que ele fazia a palestra de encerramento desse evento aqui em Cuiabá.
E foi naquele momento, nós estávamos votando o Código Florestal e ele me ligou e eu falei assim, Fábio, eu não vou, porque tem uma votação importante aqui e eu quero estar liderando esse processo aqui no Congresso Nacional e se eu for, não podemos perder o debate aqui. Eu falei, puxa, mas o que é mais importante? Eu ir fazer uma palestra aí ou ficar defendendo o agro todo, esse desenvolvimento aqui no Congresso? Não, tá certo, fica aí. Mas quem é que o senhor sugere para te substituir? Ele falou assim, leva o Eraí, o meu primo Eraí. Não sei se... bom, todo mundo acho que já ouviu falar do Eraí, quem não é daqui, mas ele é o maior produtor do mundo. Ele é maior como produtor, ele é quase 2 vezes maior que o Blairo. Não estou falando em termos economicamente, porque o Blairo está na indústria, está no trading, é maior que ele, com certeza. Mas em termos de produção, ele é quase o dobro. Hoje, é quase 500 mil de hectares eles produzem. E aí, durante o debate, uma pessoa perguntou para ele assim, senhor Eraí, o senhor acha justo, ou o senhor acha necessário plantar tantos 1000 hectares? Precisa disso para viver bem? O senhor acha justo ocupar todas essas terras, como podia ter centenas de milhares de famílias ocupando essas terras? Sabe qual foi a resposta dele? Eu achei muito sábia a resposta dele. Olha, primeiro, não preciso da renda de todos esses hectares para viver, é verdade, não preciso. Mas hoje, à época, ele tinha 7.000 funcionários. Eu tenho 7.000 famílias que vivem bem, têm plano de saúde, têm os melhores salários, que tem em todo o equivalente aqui no Estado ou no Brasil, que vivem dessa empresa que produz tudo isso. Segundo, eu desafio quem plantar 200, 300 hectares ter índice de produtividade maior que o meu. Eu cumpro a função social da terra, preservo o meio ambiente, nas margens do rio eu tenho piscicultura, depois da APP, eu nas partes arenosas eu tenho bovinicultura e nas partes de terra mais roxa produzo soja, milho e algodão. Os índices de produtividade são os maiores do mundo. Se o dia que o meu grupo econômico deixar de ter esses índices de produtividade e cumprir a função social da terra, eu sou o primeiro a falar, façam reforma agrária dentro da minha terra, porque ela não está cumprindo a função social. Produzir alimento com quantidade e com eficiência também é uma grande vocação e é bom para o desenvolvimento do país. É bom para o desenvolvimento do país. Gera excedentes na balança comercial brasileira, gera muito emprego, compra muita máquina, faz a economia aquecer. Agora, é fundamental, e aí já respondendo a você, é fundamental nós mantermos aquele vocacionado. Porque se nós não mantermos aquele pequeno que gosta de lidar com a terra, que sabe lidar com a terra, ele sendo competitivo, o Brasil vai virar uma grande fazenda só. Então, por isso, eu defendo políticas públicas de inclusão e manutenção do homem no campo. E a primeira delas, eu vou te dizer qual é. É a regularização fundiária. É o título de propriedade, é o primeiro de todo o processo. E o Brasil faz isso muito mal. O Brasil tem uma política assistencialística horrível com o homem do campo. Ele acha que dando um Pronaf por ano de 17 mil reais, financiando uma casinha de 30 mil reais, ele vai manter o homem no campo. Não vai. O homem no campo, ele precisa de dignidade, mesmo o pequeno produtor. E vive muito bem, você sabia? Tem renda muito boa. Um homem no campo, na pequena propriedade, eu posso dar um exemplo. Você não vai ver o Eraí vendendo milho verde na feira. Não vai ver, né? Porque ele tem milhares, centenas de milhares de hectares de milho que vai colher milho seco e vai vender para a indústria de etanol, vai vender para exportação. E só para ter uma noção de como as duas coisas são importantes e vivem muito bem, e as duas dá para os dois viver muito bem com o seu tamanho, 1 hectare de milho produz, ele tem 60 mil pés de milho. É isso que se planta em 1 hectare. E cada pé de milho, vamos dizer que ele tenha uma espiga. Tem alguns que dá 2, mas conta uma espiga de milho. Tá? Uma espiga de milho, você pode ver no mercado hoje aí, deve estar perto de R$1, né, no supermercado. Então, 1 hectare de milho, de receita bruta, lá no supermercado dá 60 mil reais. Lá para o produtor, vamos pôr que ele venda por 50 centavos, que os atravessadores vão dobrando o preço e chega até R$1 uma espiga de milho. Um produtor de milho verde faz 30 mil reais por hectare. Um grande produtor que vende milho seco, ele colhe 100 sacas de milho por hectare em média. 100 sacas a R$100, que é o preço que está hoje, exagerado, ou R$70, ele vai fazer 7,
8, talvez 10 mil reais por hectare. O produtor de milho verde faz 30 mil reais. Então, um produtor que planta 2 hectares de milho verde, 2 hectares, ele vai ter uma receita bruta de 60 mil reais, 5 mil reais por mês de receita bruta. Já vai viver bem, entendeu? Então, cabe os dois, cada um com a sua vocação. Mas não dá, porque como eu vi tantos exemplos, uma família fica lá 30, 40 anos esperando o título da propriedade e esse título não sai. O governo não faz o papel de levar o título de propriedade. Porque quando ele fala assim, ele muda o título da propriedade. Quando ele pegar o título da propriedade, faz a escritura, ele pode ir no banco financiar um trator. Eu já vi gente vender a terra depois de 30 anos, não tinha conseguido comprar um trator. Porque ele compra o trator não é para passear, não é para a cidade. É para ele produzir com mais eficiência, para comprar uma plantadeira, comprar uma forrageira, vai comprar uma ordenhadeira mecânica para não precisar tirar leite da mão, vai colocar toda computadorizada e o banco financia para ele, naquele juro que eu falei lá do Fiagro, a 5%, 6% ao ano, que é viável pagar. E aí ele entra no processo produtivo no mesmo modelo do latifundiário, da Bom Futuro, do grande produtor, mas na sua proporcionalidade e na sua vocação. O Eraí não vai produzir leite, o Eraí não vai produzir queijo, mas um pequeno produtor ele pode ter uma ordenha mecânica, um processo de resfriamento de leite lá dentro da sua propriedade e fazer o queijo e vender e agregar valor no leite produzido. Ele vai ser viável, mas o primeiro princípio que ele tem que ter é o título da propriedade. Mas por 30, 40 anos no Brasil, a política pública é o inverso disso. Faz assistencialismo, quer dar um pronaf para ele. Quer fazer política de entregar, você vê assim, ó, e eu já trouxe recurso como parlamentar para distribuir trator comunitário, sabe assim, ó, vou mandar um trator e um equipamento para aquele assentamento, e o que vai fazer um trator para 20 propriedades? Faz um pouquinho para cada um, ele tem que ter a dignidade de ter o trator dele, na garagem dele, trabalhar a hora que ele precisa, a hora que ele quer, na hora que choveu, porque quem lida com a terra tem hora para plantar e hora para colher. Por isso, eu estou muito feliz em ser o relator da nova lei de regularização fundiária do Brasil, que vai ser mais automatizada, menos burocrática. O Brasil é um país cartorial, do carimbo. Se não passar, pegar meu carimbo, não vai sair esse título. Se não for no cartório, ele não fizer isso, aquilo, não vai registrar. Se não pegar a assinatura do vizinho, não vai sair o título. Se não fizer a vistoria em loco, não vai sair o título. Ora, nós temos tecnologia, imagem satélite de altíssima precisão, drone, tudo eficiente. Assinatura eletrônica, para que tanta burocracia? Essa lei vai desburocratizar e eu imagino que ela vai avançar na regularização fundiária, consequentemente, dando a carta de alforria e a manutenção digna para pequenos e médios produtores no campo. Cabe os dois, cabe o latifundiário e cabe o pequeno produtor. É só ter política pública diferente, cada um com a sua proporção. Legal. O senhor está vendo, né, senador, como o nível das alunas aí, né? Uhum. Alto nível, realmente, eu fico muito orgulhoso de direcionar para elas, né? Mas, viu, menino, só uma coisa para vocês saberem aí, é que tem um torneio aqui no Mato Grosso, o melhor imitador do senador Favro, né, que fala assim, o meu filho ganhou o torneio. Paulinho! O melhor imitador do Favro que tem. Isso mesmo. Às vezes liga para alguém falando que é o Favro, engana. Engana. Thaís, você ia fazer uma pergunta da Giovana, né? Faz, para a gente ver se conclui. Então, todas as nossas colegas tiveram perguntas e uma colega nossa, ela não pôde vir, porque ela trabalha e não pôde vir. Ela fez 5 perguntas, na verdade, eu vou ler a primeira dela, que é, considerando os dados históricos, com a Lei Candir houve uma aceleração ao ciclo da soja, de cultivo da soja, perdão? Houve uma aceleração no cultivo de todos os commodities exportáveis, né? Tudo aquilo que o mundo demanda de consumo, a soja só foi um dos grandes produtos incentivados pela Lei Candir. Mas hoje, como eu disse, pelo advento da peste suína lá na China, hoje carne suína é um grande commodity a ser exportado com valor agregado, né? Eles estão comprando 25 milhões de toneladas de carne suína por ano, e a Lei Candir beneficia quem tem essa capacidade de vender para eles com qualidade, com eficiência, e, claro, sem tributos, porque se tributar, nós vamos perder, quem vai vender para eles vão ser os norte-americanos.
Gente, eu não sei, eu acho que já fizeram uma rodada, né? Não sei. Professor, posso fazer uma pergunta só para fechar? Pode fazer. A minha pergunta, na verdade, é sobre o desenvolvimento sustentável, né? Que o senhor até citou. E eu vejo no aumento da produtividade da soja muito voltado para aumentar a área plantada, aumentar. E eu não vejo muitos projetos de desenvolvimento sustentável, principalmente para o Mato Grosso. Eu vi que há um tempo atrás a coisa mais próxima assim que eu vi eram dessa que eu acho que a Elisa até comentou sobre parar de taxar o sol, né? Só que mesmo isso agora foi barrado. Então eu queria saber um pouco sobre isso, a posição do senhor em relação a isso. Claro, claro. Olha, Thaís, é uma grande falácia. É uma retórica que o produtor rural brasileiro não consegue se comunicar direito e vender e entregar a verdade da produção. Você não vai encontrar em nenhum produtor do mundo, um produtor é um país que tenha 67% do seu território completamente preservado como Deus fez. E a produção brasileira é assim. 67% do nosso território é totalmente preservado. Não existe em nenhum lugar do mundo a tal reserva legal. O que é a reserva legal? É você, dependendo do bioma que você está, por exemplo, no Cerrado, você tem que deixar 35% da sua propriedade completamente preservada. E se não está preservado, tem as datas de corte lá, até 2000, depois 2008, e depois de 2008 para frente, não interessa, é dentro da propriedade. Mas se você tiver algum déficit, você tem que comprar numa unidade de conservação e deixar lá aqueles 35% de cerrado preservado. Se é na floresta amazônica, 80% preservado. A bacia, toda a floresta amazônica, 80% tem que ser preservado. Imagine bem, você comprar uma casa de 200 metros quadrados e ter uma lei que fala assim, ó, você tem uma casa de 200 metros quadrados e você pode usar só 40 metros quadrados. Os outros 160, você, além de não poder usar, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Se pegar fogo, se alguém for invadir, se alguém for roubar alguma madeira, é sua responsabilidade. E você ainda tem que pagar o imposto dela. Você ainda tem que pagar o imposto. Você não vê isso em nenhum lugar do mundo. O produtor brasileiro produz dessa forma, ele só comunica errado. O produtor brasileiro é tão sustentável que quando eu cheguei em Mato Grosso, como eu disse a vocês há 34 anos atrás, eu tinha um sonho e uma meta de produzir 30 sacas de soja por hectare. E hoje, nós estamos produzindo 70, 80 sacos de soja por hectare. Quando eu cheguei em Mato Grosso, e você não vai achar em outros países do mundo, ou em muito poucos países do mundo, a capacidade de produzir 2 safras no mesmo ano, no mesmo hectare e sem irrigação. E nós produzimos hoje 100 sacas de milho, 60, 70 sacas de soja no mesmo hectare, no mesmo ano. Não tem nada mais sustentável que isso, que você coíbe o desmatamento, porque se você tivesse que produzir 100 sacas de milho por hectare e 30 e 60 de soja, como é nos Estados Unidos, uma safra só por ano, nós teríamos que ter o dobro de terra ocupada, consequentemente o dobro de terra desmatada. Entendeu? O Código Florestal dificulta muito, e hoje a ocupação é sobre pastagem de baixa eficiência. Muitos falam pastagem degradada. Eu não gosto desse termo degradado. Está produzindo pouco, tem vocação para chegar lá, transformar aquilo na integração lavoura-pecuária e aumentar a produção, produzindo grãos também. Nós temos um regramento muito forte no combate ao desmatamento. Eu tive sexta-feira falando com um produtor, só para você ter uma noção. Ele estava me contando que o governo do estado, ano passado, em função das queimadas que aconteceram aqui no Pantanal brasileiro, o Pantanal não é mato-grossense, ele é do mundo. Aí vocês viram que horror que foi aquilo. E aí o governo entendeu, e é pura verdade isso, a desocupação do Pantanal fez com que se criasse um maciço vegetal que, quando veio o advento do fogo, fica incontrolável. Por isso a gente chama do boi bombeiro. Não foi nós que criamos isso. O boi está no Pantanal há 300 anos.
O pantaneiro sabe como combater aquele incêndio, ocupando direito o solo, tendo um maciço vegetal mais baixo, que se pegar um fogo ele não se alastra, não é um barril de pólvora, né? E aí, mas eu quero dizer o que eu vi de um produtor. O governo regulamentou, está se acabando, degradando e está ficando improdutivo. E o maciço vem de ervas daninhas e está lá uma bomba a ser explodida. Então, a melhor forma é ocupá-la de forma sustentável. Sustentabilidade não é só o meio ambiente, é o econômico e o social também. O homem ter dinheiro com dignidade para tirar o fruto da sua terra, da sua família, da sua terra, preservar o meio ambiente e ocupar de forma equilibrada aquela terra, sabendo ocupar na quantidade e da forma certa. E aí, então, o governador Mauro Mendes, no ano passado, fez um decreto regulamentando a limpeza da pastagem, para que ela possa ser efetiva, produzir ela, tirar aquele maciço que não produz nada e só serve para pegar fogo. E um produtor que eu conheço, antes de pedir a licença na SEMA, ele foi lá e começou a limpar uma área de 200 hectares e limpou 10 hectares, só 10. Numa propriedade de 10 mil hectares, o Pantanal tem grandes propriedades, com 250 hectares sujos, ele foi lá e limpou 10 hectares sem licença. Quando ele estava limpando os 10 hectares, chegou a SEMA lá, embargou tudo, porque tem sistema de monitoramento remoto, imagem satélite, do mesmo tempo que eu já fui secretário do Meio Ambiente, com um delay de um dia, imagem de ontem já está no sistema, e o sistema de alerta que te avisa, que no olho ninguém vai saber onde está desmatando ou não. Mas é o sistema inteligente que ele compara a imagem de ontem e a imagem de hoje. Se ontem não tinha nada mexido nesse territóriozinho aqui, e hoje tem, ele dá um sistema de alerta, você manda o fiscal e fala, mas como perceber esse pequeno desmatamento? É por isso, porque o sistema, a inteligência artificial, a serviço do combate ao crime ambiental. Então, cada vez mais, o crime ambiental vai ser coibido, ninguém pode defender o crime ambiental. Agora, produzir, e ninguém produz de forma tão sustentável como os produtores brasileiros. Legal. Gente, eu acho que o senador está ocupado, ele tem que atender ali. Ele já nos deu muito tempo, eu agradeço muito. Professor, sim. Eu posso fazer uma última pergunta? Eu juro que é rápida. Vamos lá. Me perdoe por a gente fazer muita pergunta, que nós somos estudantes e queremos sempre aprender mais. Mas em relação a uma coisa que o senhor disse, porque acho que foi no seu discurso inicial, o senhor disse que o repasse da Lei Candir vai durar até um determinado ano, eu não me recordo do ano, 2017. E o senhor usou a palavra, se existir a Lei Candir, a frase, quer dizer, se existir a Lei Candir até lá. O senhor acredita que a Lei Candir pode terminar até lá? O ministro Paulo Guedes, ele tinha antes dessa regulamentação, inclusive, ao governo Bolsonaro, quando assumiu, eles queriam acabar com a Lei Candir já queriam acabar ainda agora nessa reforma tributária. Mas hoje não tem ambiente para isso acontecer. Hoje é um desastre se isso acontecer. É exportar empregos. Numa economia fragilizada, com quase 15 milhões de desempregados, é mandar o emprego para a Argentina, mandar o emprego para os Estados Unidos, mandar o emprego para o Canadá. Não tem ambiente para isso. E outra coisa, já está regulamentada. Tem lei, tem acordo no Supremo, tem acordo entre os 27 estados, o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, todos assinaram um pacto, até 2037. E, como eu disse, é decrescente, cada vez compensa menos, até acabar. Legal. Então, Gênesis, tem uma última pergunta? Não, Gênesis não, né? Então... Gente, olha... Eu acho que a minha pergunta era só sobre ônus ambiental, mas ela já foi respondida. Tá bom. Deixa eu falar uma questão sobre ambiental também. Quando vocês virem falar que o Brasil é o maior consumidor do mundo de agrotóxico, né? Não tratem isso como pejorativo. Primeiro, que as leis de uso, o agrotóxico, ele é o remédio para combater praga. É como nós tomamos remédio quando estamos doentes. E se aqui o clima é tão bom para produzir, ele é do mesmo jeito bom para praga, para doença das plantas. Ao termos um clima tropical, com sol, com calor e umidade, isso é muito bom para produzir, mas é muito bom para ter doença nas plantas. Nós temos que combater ele de forma eficiente, com os remédios propícios. Segundo, cada vez mais, o mundo tem
produtos cada vez mais biodegradáveis, específicos para combater aquela praga, aquela doença, como a gente toma um remédio específico para uma doença. Já foi o tempo, há 50 anos atrás, que tinham os organos fosforados, que matavam tudo, dizimavam os controles biológicos e os ecossistemas. Já foi, isso não se usa mais. E também é importante dizer, produz muito e por isso precisa de remédio na mesma altura. Eu particularmente, prefiro 1000 vezes comer um produto da agricultura convencional do que um orgânico. O orgânico, para mim, é o cara mais desnutrido. É a mesma coisa da planta. Ele não come adubo, ele não tem o adubo suficiente, o equilíbrio dos nutrientes, falta um defensivo, ele está picado por uma doença ou por uma mosca, e ele certamente é menos saudável, na minha avaliação, do que todos os tratos culturais. O uso defensivo é necessário, na medida certa, tem regulamentação para isso, e cada vez mais biodegradáveis. Não caia nessa história de dizer que aqui ninguém vai comprar tanto defensivo agrícola porque quer bestiar o mundo de veneno, né? Custa caro, e muito caro. Se eu pudesse, eu não comprava 1 litro de defensivo agrícola na minha propriedade. Compro porque preciso produzir alimento de qualidade com eficiência. E gasto só o necessário. Não gasto 1 litro a mais do que me custa caro no meu bolso. Olha, senador, as meninas viram, né? Como conhece, né? Como o senador conhece sobre o agronegócio. É uma visão muito importante para a formação da consciência de vocês, né? E, senador, só agradecer muito, eu sei que isso está super corrido, amanhã você vai viajar, e, né, imagina, tem uma filha, gente querendo falar contigo, prefeito, e senador, deputado. Então, vou atender agora. É um privilégio, agradeço muito, tá, em nome da Unemat, em nome das meninas aí, agradeço muito o tempo que o senhor nos deu, tá? Vai ser muito útil, a gente vai divulgar isso, tá? A sua participação. Obrigado. Eu que fico feliz, Maurício. Tenho um carinho especial por você, pela sua capacidade de interagir, de ensinar. É um grande mestre, um grande amigo, né? E fiquei feliz de poder falar com as meninas, talvez trazer a minha visão de como se dá o agro brasileiro, uma pequena colaboração. Estou aberto a aprender e também mudar meus pensamentos. Desde que convencido, eu estou sempre aberto a mudar meus pensamentos. Muito obrigado por falar com vocês, tá? Estou sempre à disposição. Valeu, senador. Muito obrigado. Boa semana. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria falar que eu fiquei chocada em descobrir que você é de Bela Vista do Paraíso. É conterrâneo da minha mãe. Eu tenho parentes lá. Ah, é? Quem é sua mãe? A minha mãe é Sônia, mas acho que o senhor, eles agora, atualmente, eles moram na região de Cambé, ali, não sei se o senhor conhece. É a minha família. Claro que eu conheço. Minha família é esparramada entre Cornélio Procópio, Bela Vista do Paraíso, Londrina e Cambé. Tem muito fácil lá. A gente brinca que Bela Vista do Paraíso acaba no final da rua. Não. Você sabe por que é Bela Vista do Paraíso? Por quê? Londrina. Você é Bela Vista do Paraíso. O paraíso é Londrina. Você vê o paraíso de lá. Tchau, tchau. Muito obrigada, senador. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.